Olá, que bom tê-los aqui conosco novamente no podcast do Chá das Síndicas. Olha, eu acho que hoje você tem que puxar a sua cadeira, síndico e síndica, sentar aí na sala, colocar esse podcast no telão, porque a gente vai dar uma aula sobre correspondência e encomendas dentro do seu condomínio. Eu sei que existe um monte de soluções, mas a gente precisa dar aquela solução que vai se adequar ao seu condomínio. Então, a nossa convidada de hoje é a Sueli, da M2 Mensageria. Boa noite, Sueli, tudo bom? Tudo ótimo e com você. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu acho muito interessante a gente falar dessas encomendas, dessas correspondências que trazem tantas dores de cabeça, né? Exatamente. O condomínio, ele não consegue entender a responsabilidade, né, dele tratar, né, dessas compras que a gente vive fazendo online, né? E das correspondências dos condôminos também. Exatamente. Porque hoje, se você não sabe, o oficial de justiça ele não precisa bater na sua porta para entregar uma correspondência. A partir do momento que a correspondência chega no seu local onde você trabalha, onde você mora, que é o seu endereço, e o porteiro recebe, ou a empresa, né, de mensageria recebe, aquilo ali é dado como recebido. Então, pegando um gancho já nessa conversa e conhecendo um pouquinho melhor essa empresa e dando boas-vindas para a Suelen. Suelen, me fala um pouquinho de você, me fala um pouquinho da sua empresa e desse diferencial que você vem trazendo para os condomínios. Eu sei que a gente conversou nos bastidores, lá em Campinas, né? Sim. E você me falou que, na verdade, você fazia para empresas e agora você está conhecendo os condomínios. Faz um resumo disso tudo para a gente poder te conhecer um pouquinho mais. Bom, primeiro deixa eu falar sobre a Suelen, né, que eu acho muito importante. Eu sou mãe, né, de uma adolescente de 18 anos, já casada há 20 anos e empreendo há 8 anos. Como você disse, eu venho do mundo corporativo, então eu já faço gestão de correspondências há 18 anos. A minha filha nasceu uma cartinha, né, e a minha paixão aí por essa área. Então, a M2 ela nasceu desenvolvendo soluções para o mundo corporativo. Então, hoje, para você ter uma ideia, nós estamos nas principais companhias brasileiras, como o Grupo Natura, a Vivo, que é a Telefônica Brasil, estamos na Johnson & Johnson, então sempre empresas de grande porte. Mas aí na pandemia o que aconteceu? As pessoas foram para suas casas, tornou-se hábito, né, o consumo dentro de casa e também essas correspondências, esses objetos que eram de valor, começaram a sair das empresas e começaram a ser entregues dentro das casas. E aí a dor do condomínio começou a ser muito grande, principalmente pelo que você falou sobre documentos jurídicos. A portaria ela não estava treinada, ela não estava preparada para lidar com coisas tão críticas. E a M2 começou a desenvolver soluções para estes condomínios. A princípio, a nossa ferramenta, né, a nossa tecnologia que faz essa gestão, ela foi adaptada. Então, a gente fala muito que no mundo corporativo, a comunicação é feita via e-mail. Só que hoje nós estamos acostumados a falar aqui via WhatsApp. Então, toda a comunicação do nosso sistema ela foi parametrizada para que os moradores tivessem interação com o nosso sistema. E aí, a partir da solução de tecnologia, o que nós pensamos? Poxa, hoje nós já temos mensageiros, temos uma equipe muito bem treinada para o mundo corporativo, por que não levar essa solução também para os condomínios? E aí, quando você fala, agora estamos migrando, exatamente por isso. O nosso sistema ele já tem cerca de 25 mil usuários, pessoas utilizando ele para controlar os pacotes e principalmente as compras na internet, mas agora colocamos pessoas também para fazer essa operação. Então, quando eu falo em pessoas, e aí vem muito sobre o quanto a gente se preocupa com principalmente não só o objeto, a gente sabe que pessoas compram diversas coisas, produtos que são caros, produtos que são frágeis, mas essa abertura que você deu falando sobre documentos jurídicos, quando a gente fala no mundo corporativo, é algo que pode ser uma bomba, pode ser uma cartinha com boleto bancário, mas também pode ser uma notificação que se o morador ele não receber, não tiver essa entrega em mãos, ele pode ser condenado. Ele não tem nem oportunidade de se defender. Aí ele vai falar o seguinte, poxa, mas eu não recebi. O seu condomínio recebeu. E aí, síndicos, que é que começa a nossa responsabilidade. O condomínio recebeu. Quem vai pagar esse prejuízo?
né? Quem vai se responsabilizar por essa notificação não entregue? Porque o morador, com certeza, ele vai se defender de alguma forma, ele vai apontar o condomínio como responsável por essa não entrega, e o condomínio, 100% das vezes, é penalizado e ele acaba recebendo essa condenação e não tem muito o que a gente fazer. Então aí entram alguns pontos que já eram soluções desenvolvidas para o mundo corporativo, que além do cuidado, né, o treino para que essa equipe saiba identificar correspondências com prazo, correspondências críticas, o cuidado que tem que ter com os objetos. E aí, para você ter uma ideia, hoje a nossa solução, ela também tira foto do que está sendo recebido. Então, você consegue identificar o que era. No ato da entrega, quando o morador ele recebe essa correspondência ou esse objeto, também vai a imagem do que recebeu. Além do que recebeu, a pessoa que recebeu. E além dessa comprovação 100%, né, de toda a rastreabilidade, da nossa equipe ser muito preparada para esse tipo de solução, também é possível que você faça alguns ajustes nessa operação. E a gente fala muito sobre a nossa solução, ela não é uma caixinha, né? A gente costuma falar na M2, até o formato do nosso envelopezinho, que a nossa solução, ela tá em cima a caixinha está em cima da cabeça. Então, cada desenho, cada operação, cada modelo de condomínio hoje que nós atendemos, ele é preparado e ele é desenhado para atender essa necessidade do síndico e dos moradores também. O que acontece, Sueli? Você sabe que hoje o mercado condominial tem duas dores, né? E uma das dores é exatamente aquela portaria que já é pequena, já não comporta nem humanamente um porteiro e ainda tem que comportar as encomendas, tem que comportar as correspondências. E quando esse porteiro não respeita o LGPD, é pior ainda. Por exemplo, no meu condomínio, o porteiro recebe cartas e encomendas, fotografa e coloca no grupo de WhatsApp para todo mundo saber. Então, isso é muito complicado. Esse é uma das dores. A outra dor que a gente tem é que com quem fica essas encomendas? Qual é o prazo? Então, a gente precisa resolver algumas coisas e na hora que você fala em personalizar o atendimento, é exatamente isso. Tem um espaço à parte para colocar caixa? Tem um espaço à parte só para carta? É separado por bloco? É separado por andar? Quem é que vai entregar? Quem é que vai se responsabilizar em pegar uma assinatura de um protocolo de que você realmente entregou, que a pessoa realmente recebeu, seja uma correspondência jurídica, né? E tal. Então, assim, isso é muito importante, porque soluções existem, só que tem várias soluções. Nós temos aquela caixinha que você coloca ali e quando você fecha, a encomenda cai. E se a encomenda for frágil? Se for um copo, se for um vinho. Então, como que funciona a mensageria num condomínio que não tem um espaço físico para armazenar todas essas encomendas e correspondência? Como que é a solução que vocês dão para esse exemplo de entregas? Tá, vou voltar só a responder uma pergunta antes, principalmente com essa questão de objetos delicados, né? Hoje, 100% dos nossos contratos, até mesmo quando é contratada somente a tecnologia, eles têm seguro de responsabilidade civil. Então, totalmente a operação ela é coberta até para segurar o condomínio. A responsabilidade ela é 100% nossa. Porque a gente sabe, né, o quanto é delicado você estar esperando alguma coisa e esse objeto chegar danificado e o condomínio se responsabilizar. Cada solução, cada desenho de operação para condomínio, ele é feito de acordo com a necessidade. Vou te dar um exemplo. Hoje o sistema ele tem um painel que o síndico pode controlar, a gestão toda do condomínio pode fazer esse acompanhamento, onde mostra, nós chamamos de SLA acordado. Qual que é SLA para retirada, né? Qual que é o prazo que foi acordado com o morador? Ele tem 24 horas? Então, na tela inicial, você já tem a informação de quanto tempo essa correspondência está lá.